Hoje, vamos analisar um caso do meio do século XX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Emma Augusta Hempstead nasceu em 15 de agosto de 1818 em Nova York. O pai dela, Christopher Hempstead, foi capataz por um tempo na fábrica de cordas de James, um grande complexo industrial que no início do século se estendia da Sound Street até a Tillery Street. Mais tarde, ele se estabeleceu no ramo de laticínios, fornecendo leite para mercados no Brooklyn e na cidade de Nova York. Era um homem bondoso e trabalhador, embora nunca tenha sido rico. A mãe de Emma, chamada Sarah, ficava em casa cuidando dos filhos e administrando o lar, enquanto seu marido trabalhava para sustentar a família. Emma era famosa pela beleza e charme, o que pode ter ajudado em sua trajetória. Em uma cidade onde as oportunidades para mulheres eram limitadas, especialmente para aquelas de origem humilde. Ela se envolveu com George D. Cunningham, conhecido no Brooklyn pelo porte robusto, jeito sociável e gosto por bebida. Eles se casaram em 1835 e tiveram 5 filhos. George exerceu diversos ofícios ao longo dos anos. Na década de 1830, ele integrava a destilaria Cunningham e Harris. Quando esse empreendimento terminou, em 1839, ele atuou em várias áreas. Às vezes, ele atuava como comerciante comissionado, mas também estava envolvido no comércio de bebidas alcoólicas, que parecia ser o seu preferido. Quando começou a corrida do ouro na Califórnia, ele, como muitos outros de fortuna incerta, foi ao oeste em busca de melhorias. Quando voltou para Brooklyn, ele voltou a morar com Emma e as crianças em uma casa na Quarta Place. Tragicamente, em 1852, a vida de George teve um fim inesperado. Ele foi encontrado morto na cama e o médico apontou uma convulsão repentina como causa. A notícia de sua morte chocou a todos, mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. Antes de sua morte, ele havia feito um seguro de vida no valor de $10.000, uma quantia considerável para a época. Muitos que conheciam George insistiam que ele nunca havia se casado com Emma, enquanto outros lembravam de uma história que ele lhes contou sobre ter se casado com ela, enquanto estava sob influência de álcool e só percebeu isso no dia seguinte. Apesar dessas dúvidas, Emma conseguiu reivindicar o dinheiro do seguro e o pagamento foi feito a seu favor. Com a questão resolvida, ela sumiu do olhar do público, pelo menos por um tempo agora. Em seus 30 e poucos anos, atraente e financeiramente independente, ela conseguiu entrar em uma classe diferente da sociedade nova-iorquina. Nesse período, ela conheceu o Dr. Harvey Bedell. Ele era 6 anos mais velho que Emma, tendo nascido em 1812 na cidade de Herkimer, em Nova York. Ele era um dos 5 irmãos. Após concluir medicina, mudou-se para Nova York e abriu um consultório odontológico que logo teve sucesso. Sua boa reputação na área fez com que ele conseguisse atrair muitos clientes ricos. Anos depois, ele comprou uma propriedade na 31 Bond Street, um dos endereços mais prestigiados de Manhattan. Ele usava o prédio como residência e pensão para vários inquilinos. No segundo andar, ele mantinha um quarto privado e seu consultório odontológico, mantendo certa separação entre sua vida pessoal e profissional. Em 1855, a senhora Emma Cunningham alugou quartos no terceiro andar, onde morava com seus filhos. Havia outros pensionistas na casa, incluindo John J. Echo, com quem diziam que Emma tinha um envolvimento íntimo. Circulavam rumores sobre o relacionamento dela com o Dr. Harvey Bedell e o Sr. John Echo. Numa cidade cada vez mais fascinada por fofocas e escândalos, esses rumores eram comuns. Dr. Bedell, na casa dos 40 anos, era visto como um homem atraente e bem-sucedido em sua carreira de dentista, e havia acumulado uma fortuna estimada em cerca de $100.000, quase toda investida em ações e imóveis. No entanto, apesar de seu sucesso aparente, o Dr. Bedell era um homem de contradições. Junto com suas conquistas, ele era conhecido por sua arrogância e negócios duvidosos. Os vizinhos o consideravam difícil e alguns ex-pacientes o acusaram de fraude. Um noivado terminou em escândalo quando, no dia do casamento, ele exigiu dinheiro do pai de sua noiva, um ato tão ousado que a cerimônia foi cancelada na hora. Apesar de suposto envolvimento íntimo com a Sra. Cunningham, a natureza disso ainda é um pouco incerta. Seja o que for, estava longe de harmonioso, e em janeiro de 1857 já havia se deteriorado muito.
A tensão era causada principalmente pelo ciúme crescente de Emma em relação à prima de 24 anos do Dr. Bedell, James Hubbard, visitante frequente da casa. Para piorar ainda mais, a reputação do Dr. Bedell como mulherengo, alimentada por rumores de seus encontros românticos com pacientes mulheres em seu consultório odontológico, só aprofundava ainda mais o abismo entre eles. Em 31 de janeiro de 1857, o corpo do Dr. Harvey Bedell foi achado em seu quarto na Bond Street, número 31, por um menino de recados. Ao se deparar com a cena horrível, o menino correu para buscar ajuda. Logo, outros moradores foram alertados e o senso de urgência se espalhou pelo prédio. O Dr. John Francis, médico que morava perto, foi rapidamente chamado ao local. Ele chegou e encontrou o Dr. Bedell morto e coberto de sangue. Após exame, o Dr. Francis determinou a causa da morte. Ele afirmou que o Dr. Bedell foi estrangulado e sofreu 15 facadas, qualquer uma delas poderia ter sido fatal. A descoberta sombria rapidamente chamou a atenção dos moradores locais e logo uma multidão de curiosos, tanto horrorizados quanto intrigados, se reuniu do lado de fora da casa. As autoridades chegaram pouco depois e o Dr. Connery, o legista, assumiu o controle e iniciou uma investigação oficial enquanto examinava a cena do crime. Ele notou que o mais perturbador era a aparente falta de motivo claro. Nenhum dos pertences do Dr. Bedell parecia ter sido levado e nenhum de seus papéis havia sido mexido. Roubo, ao que parecia, não podia explicar a violência que havia sido infligida a ele. A polícia suspeitava que o assassinato havia sido cometido por alguém familiarizado com a casa. Na busca, os investigadores acharam uma camisa com o nome J. Ketchum, um lençol, uma toalha manchados de sangue e uma adaga, presumida como arma do assassinato. Os quartos exibiam claras evidências do crime. Sangue encharcava o carpete, manchava o papel de parede e marcava a porta. Quando o inquérito começou, nenhum motivo claro para o assassinato surgiu. Houve menção de desentendimentos entre Dr. Bedell e Sra. Cunningham, mas pareciam insignificantes. A Sra. Cunningham contou como o Dr. Bedell saiu do quarto dela entre 10 e 11 horas na noite em que morreu, dando a entender que ele esteve lá por algum tempo. Depoimentos confusos dificultaram definir os fatos. A adaga achada foi apresentada como possível evidência, mas ninguém a reconheceu e jornais questionaram se era mesmo a arma do crime. Sugeriu-se também que o Sr. John Echo, outro pensionista próximo da Sra. Cunningham, teve desentendimentos com o Dr. Bedell. Quando questionado, o Sr. Echo disse não saber do crime, não ter ouvido nada naquela noite e não ver o Dr. Bedell há 10 dias antes do assassinato. Outros ocupantes da casa foram interrogados. Naquela noite, além da Sra. Cunningham e John Echo, estavam presentes suas filhas Helena, Augusta e 2 filhos pequenos. Também estavam hospedados na casa o jovem George Snodgrass, de 18 anos, o advogado Daniel Ullman e a cozinheira Hannah Conlon. Todos eles dormiam no 3º e 4º andares e afirmaram que não ouviram nada em comum durante a noite. 4 testemunhas disseram ter visto um homem estranho perto do número 31 da Bond Street. William Ross contou à polícia que viu um homem alto de chale. Destranque a porta e entre pouco antes das 23 horas ele acrescentou que instantes depois ouviu alguém gritar assassinato, mas a palavra foi interrompida. Do outro lado da rua, um cavalheiro chamado Sr. Strangman disse que também ouviu um grito alto que parecia ser de alguém com dor, mas afirmou que não viu mais ninguém por perto. Outro vizinho, Charles Brooke, disse que notou uma agitação entre 10 horas e 30 e 11 horas e 45. William Farrell, sentado nos degraus do número 31, amarrando o sapato, viu 2 homens se aproximarem. Um entrou na casa. Ele acrescentou que logo depois ouviu um grito que parecia o som de um objeto pesado sendo derrubado. Apesar das pequenas diferenças nesses relatos, todos os 4 indicaram que o assassinato aconteceu por volta das 22 horas e 45. No entanto, os moradores do número 29 da Rua Bond, assim como aqueles na casa em frente à residência do Dr. Bodell, relataram não ter ouvido nada de incomum. Uma informação fundamental surgiu. A pessoa que cometeu esse ato terrível era canhota. Quando a polícia investigou a residência do número 31 da Rua Bond, eles descobriram que a Sra. Emma Cunningham era canhota, e as pessoas começaram a se perguntar se Emma Cunningham realmente havia assassinado o Dr. Harvey Bedell.
Ela apresentou uma certidão de casamento alegando que o doutor era seu marido, pois eles haviam se casado em 28 de outubro de 1856 na casa do reverendo Uriah Marvin. Ela disse que a cerimônia havia sido mantida em segredo e que sua filha, Augusta, e a empregada do reverendo estavam presentes e serviram como testemunhas. Os jornais ficaram céticos quanto à sua afirmação, especialmente porque, se fosse verdade, ela herdaria as consideráveis propriedades do Dr. Bedell, incluindo a casa na Bond Street e vários imóveis que no total estavam avaliados em cerca de $100.000. Reverendo Marvin e sua empregada foram chamados a depor no inquérito. Ambos confirmaram o casamento com a presença da Sra. Cunningham e Augusta, mas não acreditavam que o noivo fosse o Dr. Bedell. O reverendo Marvin lembrou que a barba do homem parecia falsa e disse no inquérito que comentou isso com a esposa. Ele disse que achou estranho o homem não perceber o erro de ortografia no próprio nome no registro. O reverendo e sua empregada reconheceram o Sr. John Eccle no tribunal como o homem que fingiu ser Dr. Bedell no casamento. Essa declaração não só causou surpresa, mas também aumentou a suspeita em torno da Sra. Cunningham. A opinião pública agora ficou cada vez mais dividida. Alguns passaram a suspeitar que ela era calculista, motivada pelo desejo de herdar a fortuna do Dr. Bedell. Outros achavam que ela era uma viúva querendo provar o casamento e reivindicar o que julgava seu por direito. A incerteza em torno de seus motivos só serviu para aumentar o mistério, enquanto as pessoas especulavam se ela agia por luto genuíno ou se buscava garantir seu futuro através da herança. O inquérito terminou no sábado, 14 de fevereiro, e os jurados concluíram que a senhora Emma Augusta Cunningham, que vinha usando o nome Emma Augusta Bedell, e John Eccle cometeram de forma intencional, deliberada e com malícia o assassinato do Dr. Harvey Bedell, e que George Snodgrass havia sido cúmplice. Como resultado dessas conclusões, eles seriam julgados por seu crime. O julgamento iniciou em 6 de maio e tornou-se um dos mais sensacionais do século XIX. Jornais publicavam relatos diários, frequentemente com detalhes sensacionalistas. O tribunal estava tenso. Quando a Sra. Cunningham entrou, vestida de preto e velada, seu luto reforçava o clima sombrio. Suas filhas estavam ao lado, com rostos de preocupação e medo. Sentado perto, o Sr. John Eccle, também acusado, parecia quase insignificante em comparação. Todos no tribunal olhavam para a Sra. Cunningham, figura central do julgamento, cuja presença dominava a atenção. O procurador-geral Stephen Cushing e o promotor público Anthony Oakley Hall lideraram a acusação. Sra. Cunningham foi defendida por Gilbert Dean e Henry Clinton, e John Eccle teve outro advogado. O advogado do espólio do Dr. Bedell também estava presente no interior. A promotoria analisou o passado da Sra. Cunningham, inclusive o suposto casamento secreto com a vítima, enquanto a imprensa divulgava tudo. Grande parte do testemunho repetiu o que já havia sido revelado durante o inquérito do legista. Ainda assim, nem mesmo essa repetição conseguiu diminuir totalmente a gravidade da situação. Um assassinato brutal, uma senhora respeitável como suspeita e o escândalo que envolvia cada nome mencionado. As duas filhas da Sra. Cunningham foram chamadas para testemunhar. Ambas disseram que dormiram na mesma cama que a mãe. Na noite do assassinato do Dr. Bedell, Augusta Cunningham afirmou ter visto sua mãe e o Dr. Bedell em uma conversa afetuosa. Nenhuma das garotas relatou ter ouvido ruídos incomuns durante a noite, e a lembrança dos acontecimentos na manhã seguinte estava de acordo com a de outras testemunhas. Houve consenso de que isso pouco acrescentou ao caso. Os dois filhos pequenos da Sra. Cunningham, que têm 9 e 10 anos, também foram levados ao banco das testemunhas. No entanto, o testemunho deles se mostrou praticamente inútil. Um dos meninos ficou tão angustiado com a estranheza da sala do tribunal e com a atenção que estava voltada para ele que começou a chorar incontrolavelmente, obrigando o juiz a dispensá-lo. O outro disse que foi para a cama por volta das 8 horas e não acordou até de manhã. Se algum dos filhos da Sra. Cunningham tivesse alguma informação que pudesse prejudicar a mãe, estava claro que não tinham intenção de revelá-la. Um cavalheiro que trabalhava com o Dr. Bedell, chamado Dr. Blaisdell, também prestou depoimento. Ele afirmou que o Dr. Bedell havia feito um testamento não muito tempo antes de sua morte, deixando toda a sua herança para seus parentes.
Ele acrescentou que o doutor havia lhe pedido para ir morar na 31 Bond Street, pois temia por sua vida devido a pessoas dentro de sua própria casa. O Sr. Maguire, primo do Dr. Bedell, confirmou e declarou ao tribunal que visitou o consultório do doutor em dezembro de 1856 e ouviu o mesmo. Apesar das alegações do Dr. Blaisdell e do Sr. Maguire, nunca apareceu tal testamento. O testemunho deles reforçava relatos de outras testemunhas de que o Dr. Bedell sempre reclamava que seus papéis eram mexidos, geralmente pela Sra. Cunningham. O tribunal pareceu ficar muito silencioso quando outra testemunha subiu ao banco, uma senhora bem vestida e refinada chamada Sra. Stansbury, que deu um relato particularmente interessante. Ela disse que, no dia do assassinato, havia finalizado um contrato de aluguel com o Dr. Bedell para a casa, que começaria em 1º de maio. Ela disse que a assinatura formal seria no dia seguinte e que a Sra. Cunningham foi flagrada ouvindo escondida na escada durante a conversa. E quando o Dr. Bedell fechou a porta, disse a ela que estava ansioso para desocupar o imóvel para se afastar da Sra. Cunningham. O depoimento da Sra. Stansbury aumentou as dúvidas sobre a alegação da Sra. Cunningham de um casamento secreto. Outras testemunhas que depuseram foram o Dr. Francis Hannah Conlon, a cozinheira da casa, e John Bartell, o menino de recados. Apesar de John Bartell não poder falar muito. Ele relatou tensões na casa e disse que o clima estava tenso antes do assassinato, mas não sabia o motivo. Mary Donahoe, camareira, afirmou ter saído da casa poucos dias antes do assassinato. E como outros, ela descreveu uma atmosfera de inquietação, observando que o relacionamento entre a Sra. Cunningham e o Dr. Bedell estava longe de ser harmonioso, certamente não era o que se esperaria entre marido e mulher. Ela falou sobre vozes alteradas, longos silêncios e idas e vindas apressadas, tudo isso dava à casa uma sensação de inquietação. Nos dias que antecederam o crime, embora a promotoria continuasse a apresentar seu caso contra seus réus, as evidências permaneciam puramente circunstanciais. A defesa rebatia cada ponto, questionando todas as principais alegações. A Sra. Cunningham não depôs, mas ouviu enquanto seu advogado destacava contradições no caráter do Dr. Bedell e confrontava a promotoria. Lutou para rebater. Ele dificilmente era uma vítima simpática, e uma mulher testemunhou que a Sra. Cunningham lhe disse que ele era um homem mau, que ainda não merecia viver. Apesar das acusações, não havia testemunhas oculares. A suposta certidão de casamento foi retirada do júri, pois sua legitimidade era analisada em outro tribunal, não esclarecendo o caso. Isso só aprofundou o mistério. O julgamento durou apenas 3 dias e no dia 9 de maio o júri foi enviado para deliberar. Quando eles retornaram, anunciaram um veredito de inocente. Emma Cunningham, John Echo e George Snodgrass agora estavam todos livres. O clima era tenso enquanto ambos os lados do caso lutavam para aceitar o resultado, deixando a opinião pública dividida. O New York Times, insatisfeito com a falta de solução do assassinato pela polícia e autoridades, ofereceu $5.000 de recompensa e condenou a injustiça. Justiça, mas a liberdade não trouxe paz para Emma. Após sua absolvição, ela voltou para a casa da Rua Bond, onde aguardava a decisão do tribunal sobre se seu casamento com o Dr. Bedell era válido. Na época, Nova York não tinha registro central de casamentos. A validade dependia de testemunhas e dos clérigos. Emma atendia aos requisitos, mas a suspeita ainda recaía sobre ela, questionando suas alegações. Em agosto de 1857, ocorreu outro escândalo, enquanto um tribunal de sucessões se preparava para decidir. Os jornais noticiaram a história surpreendente de que Emma Cunningham tentou passar um bebê como sendo herdeiro do Dr. Harvey Bedell. O promotor afirmou que ela havia pago dinheiro para adquirir um bebê e o apresentou falsamente como seu filho, que teria sido gerado pelo Dr. Bedell. Tentando garantir a herança dele, diziam que ela conseguiu o bebê com um Dr. Yulee. Embora tenha concordado em ajudá-la, depois mudou de ideia e avisou o promotor, que notificou a polícia. Quando as autoridades invadiram a casa de Emma, encontraram-na com o bebê e a prenderam novamente. O advogado Henry Clinton a defendeu com sucesso, alegando que ela foi vítima de armadilha, o que levou ao arquivamento das acusações. Apesar das vitórias legais, o dano já estava feito e a opinião pública se voltou contra ela. E quando o Tribunal de Sucessões chegou à sua decisão, eles determinaram que não havia provas suficientes de um casamento legítimo.
Emma Cunningham não receberia nada da herança do Dr. Biddle. Desacreditada, arruinada e alvo de boatos, Emma deixou Nova York e foi para a Califórnia buscar um novo começo, longe da cidade onde ficou infame. Décadas se passaram até que, em 1887, ela retornou, mais velha, quieta e quase esquecida. Naquele setembro, aos 69 anos, ela morreu na casa de sua prima. Seu falecimento foi registrado no New York Times, uma breve menção para uma mulher que já havia sido o centro das atenções do país. O assassinato do Dr. Harvey Biddle nunca foi resolvido. Com o tempo, surgiram confissões e teorias, mas nenhuma conclusiva. Até hoje, o caso continua sendo um dos crimes mais misteriosos e sensacionais da história de Nova York no século XIX, e Emma Cunningham, uma viúva, mãe e aspirante a socialite, continua sendo uma das figuras mais enigmáticas desse caso, que muitos acreditam ter escapado impune de um assassinato. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.